orações e comunidades que depositam em Deus sua fé e esperança, promovem a partilha e criam laços de fraternidade e solidariedade. Com muita alegria, vamos acolher a equipe de celebração. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro passar, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele que venceu, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu hoje. Irmãos e irmãs, peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados. Examinemos a nossa consciência. Cantemos o ato penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Ao Pai Criador, ao Filho Redentor dos homens,
sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que tenham recuperado agora, com alegria, a condição de filhos e filhas de Deus. Esperem com plena confiança o dia da ressurreição por Cristo nosso Senhor. Amém. As leituras bíblicas nos animam a caminhar na vida iluminados pela ressurreição do Senhor, reconhecendo sua presença entre nós na partilha da palavra e do pão. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele, entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele disse: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Por que não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção? Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurará solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Caminho para a vida.
segunda leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então, respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabei que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, comum de cordeiro, sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e nesse final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e a esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Naquele mesmo dia, no meio da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus, diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à cruz e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas das mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. Ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram.
Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? Começando por Moisés, passando pelos profetas, explicavam as Escrituras, explicavam todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, Senhor, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele falava conosco pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Vamos assentar no instante. Amados irmãos e irmãs, nos reunimos nesta tarde de hoje para a nossa celebração eucarística e estamos no 3º domingo do tempo da Páscoa. Nós vamos a cada domingo percorrendo esse tempo de nossa liturgia e entendendo o significado mais profundo da própria ressurreição de Cristo. É o Cristo vivo e ressuscitado que nos anima em nossa caminhada. É o Cristo, nossa luz, que dissipa todas as trevas, que expulsa do nosso coração o pecado e abre para nós a vida eterna. É o Cristo que conosco caminha para mostrar-nos que Ele está no nosso meio, que Ele vive entre nós, Ele agora vive para sempre. Encontramos aqui no Evangelho de São Lucas este relato tão bonito dos 2 discípulos de Emaús. Eles estavam tristes inicialmente, porque já haviam experimentado a morte de Jesus, a sua condenação, a sua crucificação, a sua morte, a humilhação pública que eles passaram por causa disso. Mas ao mesmo tempo eles conviviam com esse sentimento, esperavam que alguma coisa fosse acontecer. A angústia da morte de Jesus, mas também a esperança que eles nutriam no seu coração, os animava a pensar em algo positivo. Amados irmãos, esses discípulos estavam voltando para casa, tristes, cabisbaixos. Jesus coloca-se no meio deles e lhes pergunta: mães, o que vocês estão conversando? Por que estão com esse rosto triste, desanimados? E eles disseram a Jesus: parece que você é o único peregrino aqui em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias. Jesus, um profeta poderoso em palavras e obras, que tinha manifestado a glória de Deus e que suscitava no nosso coração
a esperança de que Ele fosse nos libertar, mas os nossos chefes o entregaram para ser crucificado e o crucificaram. Ele está morto. Mas algumas mulheres do nosso grupo foram dizer aos discípulos que ele estava vivo, que tinham 2 anjos sentados no seu túmulo e os panos dobrados e colocados ali de uma forma organizadinha. Mas em 3 dias que tudo isso aconteceu. Ele mesmo, nós ainda não o vemos. Jesus foi caminhando com eles. E ele lhes disse: como sois lentos e sem inteligência para crer todas as coisas? Será que o Cristo não devia passar por tudo isso, morrer e ao 3º dia ressuscitar? Amados, e seguiam uma caminhada. E certamente o coração desses 2 discípulos de Emaús, eles palpitava, seu coração tremia de emoção ao escutar quando Jesus lhes explicava as Escrituras, falava sobre as coisas do Messias, do Cristo, da salvação e da vida. Quando chega perto da entrada de Emaús, Jesus faz como que se fosse continuar a caminhada, né? Eles disseram: fica conosco, já é tarde, a noite vai chegando, o dia está declinando. E Jesus aceita o convite e fica com eles. Mas, no momento em que eles se assentam à mesa e parte o pão para se alimentar, Jesus desaparece do meio deles. Aí sim, eles o reconheceram. Um vira para o outro e diz: é o Senhor. O nosso coração estava ardendo quando Jesus explicava pelo caminho as Escrituras. Ele realmente está vivo. E uma alegria grande invade o coração deles. Eles voltam para Jerusalém e vão encontrar os outros discípulos que estavam lá reunidos e diz: olha, realmente o Senhor ressuscitou, realmente Ele apareceu a Simão, está vivo entre nós, Ele caminhou conosco nessa noite. Amados irmãos, esse relato é o relato da nossa vida. É Jesus quem nos explica as Escrituras e parte o pão para nós. Em cada Eucaristia que celebramos, repete-se essa cena dos discípulos de Emaús. Olha, Jesus caminha e Jesus explica a Escritura. É a primeira parte da nossa liturgia. É Jesus quem mostra o significado dos salmos, dos profetas, da palavra de Deus, da boa nova que é o Evangelho. E no momento em que Jesus parte o pão para nós, Ele desaparece do nosso meio e fica somente o pão, fica somente o seu corpo e o seu sangue a nos alimentar. Portanto, São Lucas faz aqui um relato de uma celebração litúrgica, de um momento de encontro com o Senhor. A presença de Jesus na palavra que caminha conosco, nos exorta e nos ensina durante toda a nossa caminhada. A presença de Jesus que nos revela e que se mostra ao partir o pão e nos dá como alimento e desaparece no nosso meio para que o ressuscitar do seu corpo glorioso nas espécies do pão e do vinho resplandeça. Amados, guardemos a nossa fé, aceitemos a companhia de Jesus que caminha conosco, façamos como que os discípulos de Emaús,
mesmo que tardiamente eles abriram o seu coração e acreditaram que é Jesus. Quantas vezes o Senhor passa conosco e a gente não o reconhece? Quantos momentos da vida Ele senta conosco ao nosso lado e nós não o reconhecemos? Senta conosco na nossa vida e Ele passa e nós não o percebemos. A história dos discípulos de Emaús é a tua história, é a minha história de fé. É Jesus quem caminha conosco, nos exorta, nos ensina, nos dá como alimento. O Evangelho fala o nome de um dos discípulos, Cleófas, e certamente o outro discípulo somos cada um de nós, que participa da Eucaristia, que escuta a sua palavra, que abre o coração e na fé acolhe o Senhor. Como disse no início, Ele é a nossa luz. Ele que ilumina os nossos passos e abre o caminho para cada um de nós aderirmos sinceramente ao Senhor nosso Deus. Olha que bonito, gente. Quando a gente acha que está sozinho, que as coisas estão terríveis para o nosso lado, nas dificuldades, Jesus caminha conosco. Olha os discípulos de Emaús, comendo, cabisbaixos, sem esperança. Quem se coloca no meio deles? Jesus. E quantas vezes isso acontece conosco? Quando a gente fraqueja na fé, quando a gente desanima na caminhada, quando a gente sente o peso das provações, Jesus caminha conosco e nos dá como alimento. Mas, gente, desafio a você que está aqui nessa Eucaristia. Não existe nenhuma dificuldade na nossa vida que não seja solucionada diante do Senhor. Aprenda a reconhecer o presente do pão e do vinho que nós comungamos. Aprenda a reconhecer o presente da Eucaristia nos nossos sacrários, presente em todas as nossas igrejas. Aprenda a dobrar o seu joelho e a colocar-se diante do Senhor e a reconhecê-lo e a abrir o seu coração para que Ele nos mostre o caminho. As nossas dificuldades dentro de casa, as nossas dificuldades no nosso trabalho, as dificuldades nossas a nível de conversão, a nível pessoal, a nível de vida. Aprendamos a dobrar o nosso joelho e a pedir a sua ajuda presente no altar. Amados, termine então pensando no seguinte: Jesus caminha conosco e pela fé nós o reconhecemos presente na palavra que escutamos, no pão que recebemos. Ele se faz de nós, porque caminha conosco. Porque o Evangelho de São Lucas é justamente essa ideia, a caminhada para o reino definitivo, para Jerusalém celeste. Somos caminhos e precisamos da ajuda e da presença do ressuscitado no nosso meio. Que Nossa Senhora, nossa boa mãe, nos dê essa graça. São Vicente, Frederico Ozanam, possa nos ajudar a compreender melhor o que Deus quer de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
apostólica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a Jesus ressuscitado, que faz de si um dom para nós, peçamos que ilumine nossa vida cotidiana, dizendo: Vivificar conosco, Senhor. Senhor, quanto a igreja é incompreendida e perseguida, e seus ministros correm o risco de esmorecer, na fé e na fidelidade, nós vos pedimos. Vivificar conosco, Senhor. Quando as autoridades e as instituições se mostram indiferentes aos desamparados e adotam políticas públicas que atentam contra a dignidade dos que mais sofrem, nós vos pedimos. Vivificar conosco, Senhor. Quando as comunidades cristãs se fecham em si mesmas e não se dispõem a criar laços de partilha e solidariedade com outros mais necessitados, nós vos pedimos. Vivificar conosco, Senhor. Quando, no dia a dia, vossos seguidores se deixam vencer pelo medo e pelo desânimo e não conseguem retomar a esperança e a alegria, nós vos pedimos. Vivificar conosco, Senhor. Quando temos dificuldade para perceber vossa presença entre nós, andando ao nosso lado e à nossa frente, para nos indicar o caminho, nós vos pedimos. Vivificar conosco, Senhor. Vamos todos fazermos a oração do dizimista. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor, e o Espírito Santo derrama em nós, manifesto esta contribuição, minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso, receberei ao Senhor. Amém. Senhor Jesus Cristo, fazei sempre arder em nosso coração vossas palavras, que nos ensinam o caminho para a vida e a felicidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Sentados. Em cada Eucaristia, depois de ouvir a palavra, recebemos o pão que Jesus parte para nós. A bênção sobre o pão e o cálice é o memorial da sua Páscoa. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Nossa vida toda inteira ofertemos ao Senhor, como prova de amizade, como prova de amor, com o vinho e com o pão, ofertemos ao Senhor nossa vida toda inteira, o louvor da criação. De mãos estendidas,
irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa. Vós, que sois a causa de tão grande júbilo, concedei também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever de salvação, dar-vos graças, sempre em todo tempo e lugar, mas sobretudo nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e destruindo a morte, garantiu-nos a vida e plenitude. Neles a multidão dos anjos dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos, cantando a nossa voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Santo, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a vossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou em suas mãos o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos cálice com vinho, deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e
do cálice da salvação, os agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. Nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo no socorro. Fazei de nós um só corpo, um só espírito. Lembrai-nos, ó Pai, de vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, nosso Papa Francisco, nosso Bispo Cláudio, dos ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-nos também desta vossa filha, Valdivina Ferreira Marçal, que há 7 dias chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-nos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, partindo desta vida, acolhendo junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, com os santos apóstolos, todos que este mundo serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai poderoso, o dom do reino da glória, agora e para sempre. Vamos dar as mãos, cantarmos todos a oração que o mesmo Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Bem forte, bem bonito. Nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui, De novo. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai
sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não leis os nossos pecados, mas até que anima você crente. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tiraste o pecado do mundo, tem piedade de nós, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiraste o pecado do mundo, tem piedade de nós, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiraste o pecado do mundo, nós nos pedimos a paz, nós nos pedimos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Pelos prados e campinas, verdejante é o Senhor, Ele leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousante seu nome. Minhas forças, o Senhor vai acima. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto e para sempre o seu nome honrarei. Seu encontro mil avisos nos caminhos, segurança sempre tenho em tuas mãos. Tu és
tua ternura, Senhor, venha abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar, por ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor em coração. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei-vos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentado um instantezinho, A comunidade vemos que sexta-feira agora nós temos a adoração do Santíssimo e as confissões da Santa Luzia, a partir das 2. Só lembrando que estamos primeiro atendendo as crianças do primeiro de Eucaristia, depois a gente atende o restante da comunidade. Quinta-feira, a adoração na Igreja Matriz, depois da missa, começando de manhã e indo até a noite. A comunidade cristã não está fechada numa cidadela fortificada, mas caminha no seu ambiente mais vital, a estrada. É ali que encontra as pessoas com suas esperanças e desilusões. A igreja escuta as histórias de todos, para depois oferecer a palavra de vida, o testemunho de amor fiel até o fim. E então os corações voltam a arder de esperança. Papa Francisco, aviso. Convidamos a todos para participar conosco do grupo de oração Rios de Água Viva, dia 27 de abril, quinta-feira, a partir das 19 horas na Igreja Matriz Nossa Senhora do Patrocínio. E já está à venda as cartelas de show de prêmios da Feijoada de Frei Galvão, no valor de R$10. São 5 prêmios na rodada. O sorteio será no dia 15 de julho, na Feijoada de Frei Galvão, do Volta e Promado dos Pavões. Interessados em adquirir as cartelas, procurem o plantão do dízimo ou no escritório paroquial. A renda será destinada à construção da igreja de Frei Galvão. Contamos com a colaboração de todos. E aqui também, além do dízimo, tem a cartela disponível. Pode encontrar essa carteirinha com os pedidos, com as pastorais, com os movimentos. Desde já a gente agradece a todos. Nós enfrentamos mais uma etapa na construção, mais 230 mil de mão de obra. É bom a gente falar, para a comunidade saber onde está indo a sua ajuda, né? Deus te paga, mas isso aí é parcelado em 10 vezes, 10, 12 vezes, tá? 230, uma vez, não. No dia que vai fazendo, a gente vai aceitando. Por isso que a gente precisa ir fazendo alguma promoçãozinha durante o ano, né? Dá para a comunidade. Está ficando bonito. Uma igreja muito bonita. Você já foi lá para ver? Quem já foi? Ah não, a gente vai lá. Isso não é do padre, não. É nossa, né? Da nossa cidade, da nossa paróquia. Daqui 4 anos, estou picando a bunda. A comunidade continua, né? Então é nossa da comunidade. E com o seu trabalho, com a sua ajuda, que se faz as coisas, tá? Vai lá para vocês conhecerem, vai em agosto, saber o que está acontecendo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. pela intercessão de Nossa Senhora, nossa boa mãe, São Vicente, o Beato Frederico Rosanã, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Gente, bom domingo, boa semana, vamos em paz. O Senhor nos acompanhe.